Olá pessoal, na nossa aula de hoje vamos ver sobre a camada de ozônio. O ozônio é um dos gases que compõem a atmosfera. Cerca de 90% de suas moléculas elas estão concentradas em uma altitude de 20 a 35 quilômetros, que é chamado de camada de ozônio. Essa camada está lá na atmosfera. É de grande importância, pois é o único gás que filtra a radiação ultravioleta do tipo B, chamada de UVB, que é nociva aos seres vivos. Nos seres humanos, a exposição à radiação UVB está associada aos riscos de danos à visão, ao envelhecimento precoce, à supressão do sistema imunológico, ou seja, a queda no sistema imunológico, e ao desenvolvimento de câncer de pele. Já os animais, eles também sofrem consequências com o aumento da radiação. Os raios ultravioletas, eles prejudicam os estágios iniciais do desenvolvimento de peixes, de camarões, de caranguejos e de outras formas de vida aquática. O efeito estufa. O efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno que ocorre de forma natural no meio ambiente e é de extrema importância para a existência de vida na Terra. O efeito estufa ele é responsável por manter as temperaturas médias globais, ou seja, manter o equilíbrio das temperaturas na superfície da Terra. E como funciona o efeito estufa? Aqui nós temos um esquema onde se explica como funciona o efeito estufa. O Sol, primeiramente, ele emite o calor até a superfície terrestre, até a Terra. Parte desse calor ele vai ser absorvida pela superfície, pelos solos e pelos oceanos, e outra parte desse calor vai ser devolvida para o espaço, ou seja, vai ser refletida e é devolvida para o espaço. Uma parcela dessa radiação solar irradiada pela superfície, ela fica retida na atmosfera em decorrência da presença de gases no efeito estufa. Então, quando os raios solares eles refletem na superfície e a superfície ele devolve parte dessa devolução da radiação, ela fica armazenada nessa camada aqui, ocasionando o efeito estufa. E isso fica armazenado graças a esses gases pertencentes ao efeito estufa. Com isso, mantém-se o equilíbrio energético e evitam-se grandes amplitudes térmicas, ou seja, mantém o equilíbrio nas temperaturas. Quais são os gases que compõem o efeito estufa? O dióxido de carbono, o gás metano, o óxido nitroso, os gases fluoretados, como é o caso do hexafluoreto de enxofre, e o vapor de água. O buraco na camada de ozônio. Então, o buraco da camada de ozônio são regiões da estratosfera, ou seja, onde está essa camada de ozônio, onde a concentração do gás ozônio ela cai abaixo de 50%. Então, são algumas regiões onde a concentração do gás ozônio ela está abaixo de 50%. Aí chama-se de buraco na camada de ozônio. A principal causa dos surgimentos dos buracos na camada de ozônio é a liberação de gases chamados CFC, que são clorofluorcarbonos, quando esses gases são lançados na atmosfera. Então, como é que esses gases podem ser lançados na atmosfera? Através de aerosóis, como por exemplo os desodorantes aerosol, refrigeradores, o gás, por exemplo, da geladeira, do freezer, materiais de plástico e solventes, ou seja, substâncias químicas. Como se forma um buraco na camada de ozônio? Quando esses gases que a gente acabou de citar, os CFCs, os clorofluorcarbonos, eles são liberados, eles demoram cerca de 8 anos para chegar na estratosfera. A estratosfera é a camada onde está presente a camada de ozônio, onde está presente o gás ozônio. Então, esses gases, eles passam 8 anos para poder chegar na estratosfera. E quando chegam lá e são atingidos pela radiação ultravioleta,
Esses gases, eles vão liberar uma substância chamada cloro. O cloro, ele vai reagir com o ozônio e vai se transformar em oxigênio. Lembrando que a molécula do ozônio é O3. Quando esses gases, CFCs, eles agem no ozônio, eles vão liberar o cloro e vai transformar esse O3 em O2, ou seja, o ozônio vai ser transformado em oxigênio. Então, a partir daí é que vai se iniciar a destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio vai deixar de ser ozônio e vai se transformar em oxigênio. Então, aquela região ali, onde vai ter uma baixa quantidade de ozônio, vai acabar formando-se um buraco. E através desse buraco, a radiação ultravioleta ela vai passar e não vai ser filtrada. Quais são as consequências desse buraco na camada de ozônio? Maior incidência da radiação UVB vai atingir a Terra, já que o ozônio é um gás que vai filtrar essa radiação. Então, para a saúde humana, pode causar câncer de pele, comprometer a visão, o envelhecimento precoce, então vários problemas relacionados à saúde humana. Já o meio ambiente vai intensificar ainda mais o efeito estufa, que seria de forma natural para equilibrar a temperatura, mas nesse caso iria aumentar a temperatura, provocando o aquecimento global. Então, a gente encerra por aqui nossa aula sobre camada de ozônio. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo para tirar essas dúvidas e podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser. E assim que as dúvidas estiverem esclarecidas, vocês vão fazer a atividade, certo? Beijo!